Vim aqui falar um pouco sobre robótica com o uso de Arduino. Tem como colocar aqui meu slide? Por favor? Tem sim. Pessoal, a gente pede desculpas também, aproveitando, peço desculpa, Abraão. Quero me desculpar com todos os nossos telespectadores que houve um atraso, tá? Mas nós estamos ao vivo, nós estamos com as nossas programações ainda, então vai tudo continuar. Para o restante do dia já está tudo organizado e nós pedimos a todos 1001 desculpas pelo ocorrido, tá bom? Abraão, é com você, querido. Bom, isso aqui é minha atividade. Só um momento. Bom, antes de tudo, gostaria de pedir a vocês que, se puder, entre com o computador e acesse esse site aqui, Tinkercad. Dá para usar com esse QR Code também. Isso aqui dá para poder... É uma plataforma que você pode fazer modelagem, então, modelar coisa para poder imprimir, 3D. Você também pode simular circuito e também pode simular a própria Arduino funcionando. Então, vou dar um tempo aí para vocês poderem acessar o site, fazer uma conta, que a gente vai prosseguir. Enquanto isso, eu gostaria de perguntar de onde é que vocês estão assistindo, do Acre, se tem mais alguém de Goiás aqui me assistindo. Já dei outras atividades desse tipo e da última vez eu tinha 1 hora para falar e falei tudo em 10 minutos. Ficou um tempão só a gente enrolando aqui. Dessa vez eu espero que eu consiga dar conta do tempo e ficar mais calmo. Bom, vou prosseguir com essa atividade aqui agora. Prosseguir com essa atividade. Um pouco sobre mim. Eu sou técnico de informática para a internet. Formei no Instituto Federal de Goiás, aqui em Lusiânia. Fiz o curso, a gente mexeu mais... Era mais voltado para desenvolvimento, mas meu estágio foi na área da robótica, porque eu já era membro do laboratório Metabotics, que é um laboratório de robótica e meta-reciclagem, aqui de Lusiânia. E eu sou membro dele desde 2017, quando eu entrei para fazer uma pesquisa na área de robótica. E a gente participou de algumas competições, e aqui, por exemplo, é um robô que a gente montou para a Olimpíada de Robótica do ano passado. Como vocês podem ver, ele não é muito bonito, mas ele é feito com Arduino e outras peças livre. Agora que eu já me apresentei, vou partir para a teoria. Bom, acredito que poucos de vocês já devem ter ouvido falar sobre robótica livre. É um termo, não é novo, mas que quando eu falava para as pessoas que eu mexia com robótica, as pessoas pensavam nisso aqui. Isso também é robótica. É de uma marca específica, que as pessoas, você compra as peças, pode encaixar elas, pode usar, tem os sensores, tem o negócio que controla, tem atuadores, também é robótica. Mas essa não é robótica livre, não é a robótica que eu mexia no laboratório de robótica aqui em Lusiânia. Eu peguei essa imagem aqui, que até que representa bem, porque quando você usa essas soluções que não são livres, você está sempre presa nelas. Você está sempre presa nela, e aí, quando você quiser fazer alguma coisa que não tem, então, se você quiser comprar precisa de alguma coisa nova, você precisa comprar. Então, você não pode fazer as suas peças próprias. Já com a robótica livre, você pode pegar sucata, qualquer coisa, componentes eletrônicos, soldar, conectar, e pronto. Você tem as coisas funcionando. Esse robô feito aqui, ele é feito com sucata. Não sei para que ele serve, mas eu só achei no Google, coloquei aqui. Já esse aqui é feito com Arduino. Tá vendo aqui? Usa muita coisa eletrônica,
Você também consegue montar os sensores, inclusive você consegue fazer muito mais coisa. E como funciona? Tem vários componentes eletrônicos, então, por exemplo, aqui tem LED, tem um Arduino, tem sensores, tem os atuadores, tem motor. Você conecta eles, com a energia passa por eles, ele funciona, entende? Isso aqui é um circuito simples que eu acho que você já deve ter mexido, que ele é uma pilha e LED. A gente conecta eles, quando você fecha o circuito, a energia passa pelo LED e pronto, a luz aparece. Isso aqui é uma representação desse mesmo circuito aqui, só que em vez da gente colocar o dedo, a gente tem um interruptor, tá vendo? Esse componente aqui chama resistor. Esse componente aqui serve para não queimar o LED, porque aqui sai uma corrente boa e se for uma corrente muito alta que pode queimar, pode derreter, pode explodir, pode acontecer várias coisas e não é nada legal quando isso acontece. Esse mesmo circuito aqui, a gente pode montar ele no Arduino. Tá vendo? Tem o LED, tem um resistor. Aqui ele não tem a bateria, mas aqui no Arduino a gente consegue colocar energia também aqui. Então, por exemplo, a gente vai ver mais tarde aqui, no decorrer dessa atividade, tem como fazer várias coisas com essa placa. Tem vários pinos e cada pino aqui tem uma função. Você consegue colocar energia neles, tirar a energia deles, etc. E com o Arduino tem uma coisa muito boa, a programação. Não sei se vocês já conhecem alguma coisa de programação, mas vocês já devem ter visto alguma coisa na internet, algum filme, e a gente vê os programadores sempre com esse estereótipo, tomando café, com uma tela escura, com vários códigos e binário. Bom, essa acredito que já foi uma realidade, mas hoje em dia a gente tem as linguagens de programação de alto nível, inclusive o Arduino que a gente vai usar hoje tem essa linguagem aqui que a gente vai ver. Então, também pode usar blocos, tá vendo? Você pode arrastar as coisas, colocar e você está programando também. Isso aqui, se colocar lá no Arduino, o Arduino vai funcionar. Eu já passei agora aqui uma parte teórica, já passei por alto, assim, todo o conteúdo que a gente vai ver, a gente vai passar para a parte prática. Lembra que no início eu falei para vocês poderem acessar essa plataforma aqui, Tinkercad, fazer uma conta? É porque nessa plataforma aqui a gente vai simular os circuitos, vai simular o próprio Arduino e o Arduino já vai colocar uma programação toda nela. Então eu vou dar um tempo para vocês poderem colocar aí, entrar na conta do Tinkercad e eu vou abrir a minha conta aqui. Bom, essa aqui é a conta da Tinkercad minha, tá em português. Se o idioma estiver em inglês, vocês vêm aqui e muda. Então, se colocar em inglês, vai ficar tudo em inglês. Vou colocar para o português, porque meu público é brasileiro, né? Beleza. Vocês estão me acompanhando aí? Vou dar prosseguimento aqui. Bom, aqui a gente pode clicar em circuitos, para começar um novo circuito, certo? Começar um novo circuito. Aqui a gente pode escolher os componentes que a gente quiser, certo? O componente que eu vou pegar aqui é esse Arduino Uno. Esse Arduino aqui tem vários terminais que chama. Então, por exemplo, aqui tem os terminais digitais, terminais analógicos, isso aqui são para outras coisas. Então, aqui você consegue andar 5 volts e aqui tem um terra, a gente consegue fazer o que quiser. Do jeito que está aqui essa placa, a gente já consegue vir programar ela. Se eu vim aqui em código, programar, eu consigo vir aqui, ó, definir LED incorporado para alto. Se eu vim aqui em alto, iniciar a simulação, tá vendo esse LEDzinho aqui? Ele ligou. Se eu colocar aqui embaixo,
vai desligar. Tá rodando aqui, mas desligou, certo? Eu consigo fazer isso aqui piscar. Como que eu faço para piscar? Deixo ligado, desligado. Mas se eu ligar e desligar, ele vai rodar muito rápido esse programa e a gente vai nem ver o LED desligar. Então, o que a gente faz? A gente coloca um temporizador. Colocar 1 segundo. Deixa ele ligado 1 segundo. Desliga 1 segundo. E pronto. Então, o resultado vai ser... Tá piscando. Vocês conseguem ver aqui agora? Tá piscando. Eu consigo mudar o tempo do delay. Quero que pisque mais rápido, né? Vou colocar em milissegundos aqui. Vou colocar 500 milissegundos, que é meio segundo. Vou dar play. Repara que tá piscando mais rápido agora. Vocês percebem que toda vez que a gente tem que vir aqui mexer no tempo, a gente precisa mexer 2 vezes e ao mesmo tempo? Bom, tem como a gente colocar um negócio chamado variável. Vou criar uma variável com tempo, com o nome delay, certo? E vou colocar esse delay aqui. Só que eu preciso dar um número para esse delay. Então, eu vou definir delay como 500. Ou seja, aqui, onde está delay, vai substituir por 500, quando o código estiver sendo interpretado. Se eu colocar aqui, iniciar a simulação, vai piscar, mas deu algum erro. Não sei que erro é esse, eu vou fazer o seguinte. Bom, isso aqui é uma parte que acontece quando a gente desenvolve código, é que acontece erros, né? Eu não sei o motivo desse erro aqui. Nesse caso aqui, a gente precisa olhar o que está acontecendo. Definir delay como 500 milissegundos. Iniciar a simulação. Vou tentar olhar aqui qual que é o problema desse código aqui. Já sei. Por algum motivo, na hora que a gente estava programando em blocos, ele estava... Bom, não sei o motivo desse erro, vamos fazer diferente. Vou mudar para blocos. Vou fazer diferente. Vou colocar aqui, vou atualizar a página. Vou colocar um novo LED para a gente ver o que acontece. Eu realmente não sei o que acontece. Às vezes ele dá essas travadas aqui. Ó, deixei 100, pode ver que está piscando. Vou parar, colocar a variável. Bom, o mesmo código de antes funcionou agora. Certo? Só que eu coloquei aqui 500 segundos e é 500 milissegundos. Então, se eu inicializar aqui agora, tá piscando. Se eu vir aqui e mudar para 300, vai ficar mais rápido ainda. Tá vendo? Beleza. Só que eu não quero mexer só com o LED da própria placa, certo? Eu quero colocar um LED próprio. Então, eu vou colocar um LED aqui, certo? Um LED aqui, tem 2 terminais. Tem o cátodo e o ânodo. O que acontece? Vou conectar o cátodo nesse GND e vou conectar o ânodo nessa porta 5. Eu posso conectar em qualquer porta aqui, qualquer terminal. Só que acontece,
Por causa dessa palestra aqui, eu quero conectar no 5, porque a gente vai montar mais o circuito. Então, se eu vir iniciar a simulação, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum comando aqui no 5, certo? Se eu vim aqui em código, saída, vou colocar, definir pino 5 como alto. Depois eu defini o pino 5 como baixo. Se eu inicializar agora, tá vendo? Tá piscando normalmente, igual o outro LED. Só que, você percebe que tá piscando com uma coisa aqui, um símbolo de atenção. O que acontece? Essa placa aqui, ela fornece 5 volts e uma corrente aqui que está dando 53 miliamperes. Um LED desse aqui, o recomendado para ele é que chegue só 20 miliamperes. Ou seja, chegue uma corrente menor. Se fosse na vida real, ele ia queimar ou então ia durar menos. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar um elemento chamado resistor, certo? Colocar o resistor aqui e vou mudar aqui o valor. Se eu mudar o resistor aqui para ohms e colocar, por exemplo, 50, a gente vai ver que continua o anúncio, mas tipo assim, já diminuiu a corrente. Se eu colocar 100, podem ver que, ó, já ficou melhor. O que eu posso fazer aqui? Tá chato de mexer, porque esse negócio fica piscando. Então, eu vou deixar ele sempre ligado, certo? Coloquei aqui ligado. E vai ficar sempre ligado. Para a gente poder ver qual que é o que está acontecendo aqui. Tem um componente que a gente usa para poder ver a corrente que está chegando. Em vez de a gente vir aqui testar e queimar, né, o componente, a gente pode testar a diferença, os diferentes tipos de correntes primeiro. Ele chama amperímetro, certo? Chama multímetro, mas a função que a gente vai usar aqui agora é o amperímetro. Se eu vim aqui mudar para amperagem, o que acontece? A energia vai sair daqui, vai passar por aqui e ele vai medir qual que é a corrente que está chegando aqui, certo? O ideal aqui é chegar até 20, certo? Então a gente vai inicializar, está chegando no 19,5. Se eu não deixasse nenhum aqui, nenhuma resistência nesse resistor, deixasse zero, ele vai deixar 53 miliamperes. Se eu aumentar, veja só, coloquei 1, 10, 100, 1000. Perceba aqui que a corrente diminuiu e até o brilho diminuiu. Se eu deixar menos ainda, olha só, o brilho vai sumindo. Consegue ver? Mas eu vou deixar só 100. Tá uma quantidade legal. Beleza? A gente já passou de uma parte aqui, que é ligar um LED. Vocês têm alguma dúvida? Esperar vocês responderem se está tudo certo. Se não receber nem nada, eu vou continuar. Bom, vou continuar então. O que eu vou fazer agora? Próxima parte. Seria legal se a gente tivesse também um sensor, né? Tem vários tipos de sensores. Tem sensor analógico, tem sensor digital. O que a gente vai usar aqui agora é o sensor digital. Digital, ele tem dois valores só. Ele tem valor ligado ou desligado. Em contrário do analógico. O analógico tem valores tipo 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, ele vai de 0 a 1023. Certo? O sensor que eu vou colocar é esse sensor aqui, push button. Vocês podem achar que não é um sensor de verdade, mas, bom, ele serve para poder colocar alguma informação dentro dessa placa. Então, ele é um sensor. Como é que a gente vai conectar? Eu preciso alimentar ele, então eu vou aqui no 5 volts, vou colocar um fio que vai até ele aqui, certo? Aqui. E preciso conectar o
terminal negativo também. Então, aqui... Só que, preciso colocar um resistor antes, aqui. Esse resistor aqui serve para regular. E conectar no... Eu escolhi aqui o terminal 2, como vocês podem ver, para poder receber. Já aqui no código, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, ó, entrada, ler pino digital. Ler pino digital 2, que é o que a gente está usando. O que acontece? Ele vai ficar sempre aqui, ó, saída, imprimir no monitor serial. O que vai acontecer aqui? Toda vez ele vai ficar lendo o valor que está vindo aqui, então vai vir 0 ou 1, porque é digital, certo? E vai imprimir no negócio chamado monitor serial. Se eu começar aqui, olha só. Começou a ler 0, 0, 0. Se eu clicar, 1, tá vendo? Isso aconteceria na vida real. Se eu colocar aqui 0 ou 1, 0 ou 1. Tá vendo? O que acontece? Aqui dentro do meu código, eu consigo fazer uma coisa diferente também. Eu consigo colocar aqui, dependendo do valor que lê aqui, se ele lê ligado ou desligado, ele coloque alguma coisa diferente aqui na tela. Então, o que eu vou fazer? Controlar, se, então, se, beleza? Vai colocar aqui, ligado, e colocar uma condição, certo? Condição errada que eu coloquei. Ainda fiz uma cagada aqui. Certo? Condição essa aqui. Se o valor que for lido aqui no pino digital colocar para ser igual a 1, ele vai falar ligado, certo? Então, se agora eu começar aqui, não vai aparecer nada aqui no serial, tá vendo? Mas se caso eu vim aqui no botão, droga, eu tirei o botão sem querer, vou colocar de novo o botão. Então tá, o botão aqui, espero que esteja funcionando. Bom, código. Tá funcionando aqui já, tá vendo? O LED tá piscando. Se eu apertar aqui, ligado, tá vendo? Se eu tirar, desligado. Mas eu queria que aparecesse também o desligado. Então, o que eu vou fazer? Em vez de usar esse se aqui, eu vou usar uma estrutura chamada se não. Que aqui ela tá como se ou outro. Mas acho que é por causa da tradução que é diferente. Esse se não. Então, saída, imprimir. Só que em vez de imprimir ligado, eu vou colocar desligado. Então, ó, iniciar. Ele vai ficar imprimindo desligado, desligado, desligado. Se eu vim aqui e apertar o botão, tá vendo que ele já deu ligado, certo? Esse tipo de sensor aqui só tem 2 valores. Ele só recebe ligado, desligado. Mas eu consigo fazer alguma coisa diferente. Então, digamos que eu queira fazer um sensor que receba valores diferentes. Tipo luminosidade ou a velocidade, alguma coisa. A gente usa um sensor analógico. Para essa atividade aqui, a gente vai usar um sensor chamado potenciômetro. Na verdade, isso aqui não é um sensor. Isso aqui é um resistor variável. Então, por exemplo, tá vendo aqui? Esse aqui é o tipo de sensor que tem em controle de som, outras coisas.
Isso aqui é o que tem em regulador de som. Se eu vir aqui e apertar aqui, ó, a gente consegue mudar a resistência dele e ele funciona como um sensor, certo? O que a gente vai fazer? Ele tem 3 terminais. Um deles eu vou conectar no 5 volts, certo? Vou conectar aqui no 5 volts. Um deles vou conectar aqui no analógico, certo? E o outro eu vou conectar no terra. Sei que tá uma bagunça esse código, esse circuito aqui, mas a gente já vai trabalhar nele. Se eu vir aqui no código agora, né, e colocar para poder ler esse sensor e imprimir também, a gente vai conseguir. Então, toda vez aqui vai imprimir o valor do pino analógico a 0, certo? Vou colocar o valor do pino analógico a 0, que é o que a gente conectou aqui, e iniciar a simulação. Ó, tá dando 1023. Vou parar com esse código aqui, ele vai aparecendo ligado e desligado, e aparecer aqui só o valor do analógico, certo? Então, o que aparece aqui? 1023, 1023. Se eu vir aqui, ó, e mudar, olha só, ele muda o valor. Se colocar aqui no meio, ele vai ficar 511. Se coloquei um pouquinho mais para cá, vai diminuindo, tá vendo? Ele vai diminuindo a resistência e vai chegando mais energia aqui, e o analógico acaba recebendo como se fosse um valor diferente. O que a gente consegue fazer com isso aqui? Esse valor que a gente está lendo aqui, seria legal se a gente conseguisse usar ele para controlar a velocidade do LED, que agora a gente usa como delay time, né? Se eu vim aqui colocar o valor desse pino analógico, olha só, quando ele estiver aqui, assim, ó, quando ele estiver aqui assim, é para ele demorar mais para piscar. E quando ele estiver mais aqui, é para piscar mais rápido. Vamos testar? Iniciar a simulação. Se eu vir aqui agora, ó, o LED está piscando. Se eu mudar... Ok, o LED está piscando bem devagar. Só que eu quero que pisque esse LED aqui. O que eu tenho que fazer? Em vez de ser o LED incorporado, eu vou colocar para fazer o pino específico. Ó, pino específico baixo, certo? Se eu iniciar a simulação aqui agora, tá vendo? Tá piscando no ritmo. Se eu colocar aqui, vai piscar mais devagar. Agora, se eu colocar aqui no fundo, tá vendo que ele tá piscando muito rápido? Se eu colocar aqui muito rápido, ele vai piscar tão rápido que a gente nem vai ver a diferença. Você vê aqui que a energia, a corrente que passa por ele fica mudando. Mas é tão rápido que o nosso olho nem consegue ver o LED piscando. Vou colocar aqui que a gente consegue ver bem ele piscando. Certo? Lembra que eu falei para vocês que tinha como a gente programar com bloco ou com código? Se a gente clicar aqui, parar a simulação, clicar aqui, a gente consegue mudar de bloco para texto. É o que a gente vai fazer agora. Texto, continuar. Esse aqui é a mesma coisa, mesmo código que tinha lá, que funcionava lá com bloco, ele está convertido para texto, com linguagem de programação específica, certo? Vou explicar para vocês cada coisa aqui. Tá vendo esse void setup aqui? Isso aqui é o que vai acontecer uma vez só, quando a gente dá play aqui. Primeira coisa que vai acontecer, vai executar esse setup. Vai acontecer uma vez somente. Já esse loop aqui, vai ser executado até acabar a energia. Então, por exemplo, se você tivesse um robô que estivesse andando e você colocasse para ele andar, dependendo de como é que está o sensor de luminosidade dele. Se está alguma coisa perto ou não.
ele ficaria aqui repetindo, andar, verificando, e andar, verificar, andar, verificar, andar, sempre aqui nesse loop. Já aqui ele definia essas coisas aqui. Esse pin mode aqui, o que ele faz? Ele está olhando e falando o seguinte, esse pino ele vai ser um pino de entrada. Aqui a gente não vai controlar nada para sair nele, certo? Já aqui, o pino 5 vai ser um pino de saída. Ele não vai ser um pino de entrada igual esse botão aqui, entende? Esse pino 3 aqui, ele serve para poder controlar esse LEDzinho. Vou tirar ele, certo? Apaguei essa declaração. Eu vim aqui, vou apagar também aqui. E o que acontece? Digital write. Essa função aqui, a gente coloca um número do pino que a gente quer, certo? Então, é tipo digital, que é só ligado ou desligado, ou seja, digital write no pino 5, ligado. Vou dar um delay desse tempo aqui, ó. Do tempo do que estiver lendo no sensor. E depois eu vou ligar de novo, mais um delay. Ele vai repetir isso aqui quantas vezes a gente quiser. Então, eu vou lá, iniciar a simulação. Tá vendo? Ele tá piscando aqui, igual antes, nada diferente. A única diferença aqui é que o pino 13, que antes era esse LEDzinho aqui, eu parei de controlar ele, porque eu não quero que ele fique piscando, porque não vai ser útil pra gente, certo? Então, a gente já fez as mesmas coisas aqui que a gente tinha lá. Dá pra gente fazer mais uma coisa. Vocês reparam que tá uma bagunça esse tanto de fio aqui, né? E se a gente quiser colocar, digamos, 3 LEDs e 3 botões para controlar cada botão um LED diferente, a gente vai ter uma dificuldade aqui para lidar com esse tanto de fio. E é para isso que existe esse componente aqui chamado placa de ensaio. Em inglês, isso aqui chama breadboard. Por quê? Antigamente as pessoas não tinham essa placa e eles faziam o circuito numa placa, numa tábua de cortar pão. Porque a tábua de cortar pão é de madeira. E o que acontece? A madeira isolava. Então, eles faziam circuitos lá e funcionava. Isso aqui, hoje em dia, ele é muito útil para a gente poder fazer o ensaio do circuito. Digamos que a gente só quer montar um circuito, ver como é que ele funciona, para depois a gente soldar ele. Depois que soldar, a gente tem um trabalho de soldar e se quiser testar várias vezes, tem que soldar várias vezes. Com essa placa aqui, a gente não precisa fazer isso. Mas como funciona essa placa aqui? Tá vendo aqui, essa extremidade? Qualquer fio aqui, ó, se colocar um fio, uma conexão aqui, todos esses fios, esses pontinhos aqui, estão conectados, certo? Então, se você colocar uma energia, a energia aqui, se você colocar aqui um terminal, ele vai estar pegando a energia daqui. E aqui é a mesma coisa, aqui embaixo, e aqui fora aqui. Vocês conseguem ver? Esse mais menos aqui, ele não tem nenhum valor, não tem nada aqui que precisa ser realmente um negativo e positivo. Isso aqui é só para a gente poder se orientar e não se perder. Então, o que a gente vai fazer aqui agora primeiro? Já colocar todo esse circuito aqui nessa placa aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou conectar esse positivo aqui com esse positivo daqui, certo? Então, agora eles estão conectados. Se eu colocar alguma coisa aqui, ela vai poder ser acessada em qualquer lugar e aqui também fora, certo? E vou fazer a mesma coisa aqui com o negativo. Vou conectar aqui, certo? Com esse circuito que a gente está montando aqui, a gente vai ter uma diferença, uma pequena diferença aqui agora. Que a gente vai tirar dos 5 volts, certo? 5 volts, conectar no mais. Vou apagar esse tanto de fio aqui, porque está difícil da gente olhar e ver o que é cada fio desse aqui. Vou deixar só o de 5 volts que eu acabei de fazer. Eu vou apagar.
Bom, tirar todos esses fios aqui, tá chato, mas... Ó, tô aqui, vou aproveitar e responder a dúvida do Neves. Como que eu faço isso em casa? Boa pergunta. A gente consegue fazer isso tanto com os próprios circuitos, os próprios componentes, se você tiver, ou você pode usar essa plataforma que chama Tinkercad e simular os circuitos. Eu decidi fazer aqui agora porque vocês provavelmente não devem ter também em casa esses circuitos, e também é mais fácil para poder mostrar para vocês esses circuitos funcionando. E aqui eu consigo já simular também o próprio código, a própria programação aqui, certo? Código e tudo mais. Mas voltando aqui o que a gente estava fazendo, vou apagar esses fios, certo? Então tá, coloquei uns 5 volts aqui no mais, certo? Conectei esses dois. E vou fazer também desse GND conectar no menos, aqui, certo? Então aqui está tudo conectado. A gente não vai precisar fazer tantos fios. Vou começar pelo LED, que a gente começou antes. Pegar o LED, conectar ele aqui, ó, bem no início. Tá vendo? Dá um zoom aqui, ó. Bem no início aqui. Vocês conseguem ver? Se eu colocar aqui, se eu pegar aqui, ó, e conectar aqui, esse LED já vai estar conectado, de certa forma, certo? Só que, lembra que a gente tinha que colocar um resistor? Eu vou conectar esse resistor aqui, que já fica diminuindo um fio. E aqui, eu posso muito bem conectar aqui, nesse mais. Só que, o LED, se eu conectar aqui, ele não vai ser controlado pelo Arduino. A energia só vai vir aqui e a gente não vai controlar. Aí eu quero que venha a energia do pino que a gente quiser. Então, eu vou tirar daqui, ó, e vou colocar no pino 5, igual a gente estava antes. Com o botão, a mesma coisa. Vou pegar o botão, vou colocar aqui assim, certo? O que vai fazer? Já o botão é o contrário, ele é passivo, ele recebe energia, certo? Recebe energia daqui. Vou fazer o contrário. Positivo vem daqui e o negativo vem aqui, certo? Porque também precisava de um resistor. E aqui assim, ó, eu vou tirar um fio e colocar aqui, certo? Eu espero que esse circuito esteja certo, a gente vai testar aqui agora. Então, iniciar a simulação. O LED continua piscando. O botão que eu coloquei, eu nem estou dando esse botão, mas vai aproveitar que a gente está aqui, vai conectar esse botão aqui para poder ler ele. Lembra que a gente fez antes? Então tá. O que eu tenho que fazer primeiro nesse código aqui? Tem que pegar o pino 2 e colocar esse aqui é um pino de entrada, certo? Então aqui no setup, vou colocar mais uma linha de código. Vou escrever pin mode, o número do pino que é o 2, eu vou colocar ele como input, que ele vai receber o valor, certo? Já aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou, depois desse negócio aqui, eu vou ler o valor que está vindo aqui e imprimir ele no monitor serial. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer digital read. Espera. Serial. Só aumento que eu vou olhar aqui. Enquanto isso, vai mandando as dúvidas que vocês tiverem aí. Serial print.
Aqui eu vou ter um problema, porque eu esqueci de configurar o serial. Se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer texto, né? Entre aspas, dá 2 pontos. Se eu quiser vir aqui, vai dar um erro. Tá vendo que ele não tá aparecendo aqui? Porque aqui, antes, eu preciso vir e configurar a porta serial. Então, aqui, ó, para a simulação, vou vir aqui, ó, no setup, e colocar um serial begin e uma frequência, que no caso aqui vai ser 9.600, certo? Então, agora eu espero que funcione. Tá vendo? Ele tá imprimindo a... Não sei por que que tá imprimindo A. Bom, aqui, acredito que é por causa que está imprimindo o valor binário do A. Vamos ver se mudar. Coloquei aspas duplas e agora está funcionando, tá vendo? Se eu mudar aqui agora o AA e colocar digital read do pino 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor daqui de dentro do digital read, então o valor que está dando aqui, ligado ou desligado, e vai imprimir na telinha, certo? Iniciar a simulação. Está imprimindo 1. Não era para estar imprimindo 1. Vamos ver o porquê. Eu fiz esse circuito de errado aqui. Já sei o que eu fiz de errado. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Certo? Antes estava vindo nesse terminalzinho aqui, e era para vir nesse terminalzinho aqui, a energia. Vocês conseguem ver? Vocês estão conseguindo acompanhar aí comigo, galera? Manda um joinha se vocês estiverem acompanhando, só para eu saber se está tudo certo. Alguém falou aqui de uma outra dúvida que não estava conseguindo entender, mas ficou lá atrás já. Vocês conseguiram montar o circuito, então? Se eu vim aqui agora, simular, antes não estava funcionando, né? Estava dando sempre 1, sendo que não era para dar. Por quê? A energia já estava vindo direto. E antes eu quero que, quando eu aperto aqui, que o contato faz. Então, se eu agora vir inicializar, vai imprimir 0, 0, 0. Se eu vir aqui, dá 1, tá vendo? A diferença agora? 1, 1, 1. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu quero conectar mais um LED. Para ele poder fazer como se fosse um controle aqui. Então, conectei mais um LED, certo? Vou mudar a cor dele para verde. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o resistor. Vou colocar o resistor aqui. E um fio. Um fio aqui no 6, certo? Então, o que acontece? Esse LED aqui vai ser controlado pela porta 6, certo? Então, o que eu vou fazer? Código. Vou vir aqui, configurar mais um pino. Então,
O pino 6 é um pino de saída agora. 6 é um pino de saída. Então, significa que eu consigo controlar também o 6, da mesma forma que eu consigo controlar o pino 5. Se eu vim aqui, vou só copiar esse comando aqui, que ele usei para ligar o 5, vou ligar o 6. Deixa eu inicializar. Tá vendo? O pino verde aqui ligou, mas ele não está piscando, porque aqui eu não coloquei ele para piscar. Se eu fizer e copiar esse mesmo comando aqui, se eu copiar esse comando aqui e der um low para o 6, eles vão piscar junto. Certo? Então, ó, estão piscando junto. Eu consigo fazer diferente, eu consigo inverter. Então, quando um pisca, o outro liga. Certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu coloquei. Quando esse aqui liga, o outro desliga. Quando o outro desliga, o outro liga. Então, olha só o resultado. Vai um piscar enquanto o outro está desligado. Conseguem ver que legal? Como a gente tem 15 minutos ainda, eu queria fazer um circuito maior. Mas já é meio de 45 aqui em Lusiânia. E eu vou fazer uma coisa legal. Eu vou controlar agora com um botão. Quando não estiver apertando o botão, vai ligar esse LED aqui vermelho. E quando eu apertar, vai ligar o verde, certo? O que eu vou fazer? Vou criar mais uma variável, certo? Então, eu vou colocar aqui int push value. Vai começar com o valor 0, certo? E nesse loop aqui, push value vai receber o valor de digital read 2. Ou seja, o valor que ele lê aqui na placa aqui é o valor que ele vai salvar nessa variável aqui, certo? E o que acontece? Lembra que a gente fez uma condicional antes. Vou fazer outra condicional agora. Só que dessa vez vai ser o seguinte. Não vou nem imprimir isso aqui. Vou parar de piscar ele. Certo? Vou apagar esse código todo aqui. Vou fazer o seguinte. Se, if, né? Que é em inglês. Se o valor push value for igual a 1, né, que é valor ligado, se estiver apertado, o que eu vou fazer? Eu vou... Lembra de fechar isso aqui, né, com essa chave aqui, certo? Eu vou dar um digital write. Deixa eu ver o pino 5. High. E no outro, eu vou dar off. Então, no pino 6, eu vou desligar o 6, porque eu quero que liga um ou outro, mas vocês podem controlar aí. Low. E colocar um else aqui. Esse else é para significar o se não. Primeiro, ele vai chegar aqui, vai verificar se o valor, vai ler esse valor, certo? No sensor. Vai verificar se o valor é 1, ligado ou desligado, né? Se for, vai executar isso aqui. Se não, vai executar o que eu quiser aqui. Certo? Então, vou fechar a chave. E vou copiar esse código aqui. E colar aqui. Certo? Então, aqui vai ser low. E aqui vai ser high. O que é para acontecer aqui agora? Vamos só revisar. Ele vai chegar aqui no início, vai declarar essa variável, ele vai separar um espaçamento dessa placa aqui e falar, esse lugar aqui chama push value. Aí depois ele vai executar essa função aqui. Vai definir esses pinos aqui. Então, vai definir o pino A0. Vou até tirar o A0, que não vai usar ele. Vou definir o pino 5 e o 6 como saída. E o pino 2 como
como input, certo? Como um pino de entrada. Vou apagar esse aqui também, que a gente não vai mais usar o serial. Depois disso, ele vai repetir para sempre. E vai ler o valor que tiver nesse botão. E se for 1, né, se tiver apertado, ele vai ligar o pino 5, que é o LED vermelho, vai desligar o LED verde. E se não tiver apertado, vai acontecer o contrário. Então, se eu inicializar aqui agora a simulação, o pino verde está ligado. Se eu apertar, o pino vermelho que liga e o outro desliga. Conseguem ver? Vocês conseguiram chegar até aqui? Manda um ok, um joinha, estamos sim, aí no chat para poder olhar. Vocês conseguiram chegar ou não? Responda aí no chat. Bom, vi que alguma galera já falou aqui que conseguiu. Bom, esse era o que eu pensei para hoje. Esse aqui é o circuito que eu montei. Vou apagar aqui as coisas que eu não fiz. A gente tem mais 8 minutos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha atividade, certo? Então, se vocês quiserem acessar a atividade que a gente fez, eu vou montar aqui. E agora eu estou aqui para tirar dúvida de vocês. Se tem alguma coisa que eu deixei de falar, que vocês queriam ver, se vocês gostaram, deixa saber aí. Manda aí nos comentários. Eu não posso nem dizer com quem você tem que quiser falar agora. Você não fez uma expectativa há 6 meses, você estava falando no começo. Olá, Abraão. Olá. Oi. Ouve. Parabéns, cara, pela sua palestra, pela sua aula. Que oficina maravilhosa. A galera aí acompanharam, estava olhando aqui nos comentários, várias pessoas participando. Parabéns. Mas me conte mais sobre você. Me conte sobre você, Abraão. Você mora aí em Goiânia, Lusiana, é isso? Em Lusiânia, no estado de Goiás. 1 hora de Brasília aqui. Eu fui membro do laboratório. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu mexi muito com robótica no ensino médio. Aí eu terminei ano passado. Esse ano eu não estou matriculado em nenhuma faculdade, mas eu pretendo começar em breve. E esse ano eu nem estou mexendo mais com robótica. Foi até uma coisa boa para poder mexer com essa atividade aqui, que eu pude ver algumas coisas que eu já tinha, nem lembrava mais. Mas já que eu tenho esse conhecimento, então, vou compartilhar. E interessante que você foi palestrante em um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, a Campus Party. Você foi palestrante em 2019, falando de robótica, foi isso mesmo?
Foi. A primeira atividade que eu dei foi falando sobre microcontroladores e Arduino. Por causa que o Arduino tem aquela placa que a gente usou, certo? Uma peça específica dela, pequenininha, chamada ATmega, aquilo lá é um microcontrolador. Aquilo lá que recebe os valores e controla as outras saídas. Então, ele que controla tudo naquela placa. A proposta era falar sobre aquilo. Eu dei praticamente a mesma atividade, só que era com um conteúdo diferente. E na Campus Party desse ano, eu falei sobre microcontroladores também, mas era outra coisa, que eu nem lembro mais. Mas, gente, o Abraão é um palestrante de 18 anos, trabalha já na área de tecnologia, é um grande inspirador, já deu várias palestras na Campus Party. Nos conhecemos na Campus Party do ano passado, tenho muito orgulho de podê-lo trazer aqui para estar com a gente na Semana Territorial de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, Abraão, por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter participado da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia. Mesmo sendo do Centro-Oeste, estamos aí fazendo presença no evento e fico muito feliz, Abraão, por estar aqui com a gente. Muito agradecido. Eu agradeço, hein? Obrigado aí. Tenham um bom evento a todos. Pessoal que nos acompanha na Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, o credenciamento está disponível aí no chat, vocês podem conferir, podem acessar, podem se credenciar e com certeza vocês vão receber o certificado de vocês. Bom, a gente fica por aqui. Essa foi mais uma palestra Robótica Livre na Semana Territorial de Ciência e Tecnologia, Norte e Nordeste. Mais de 15 estados estão conectados com a gente. Muito obrigado pela participação de todos. A gente se vê mais tarde, porque tem muito mais atividades. Até sábado nós estaremos tendo atividade de manhã, de tarde e de noite na Semana Territorial de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado, Abraão. Muito obrigado a todos os participantes. Essa foi Robótica Livre, mais uma palestra da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado.